Entendendo Gente Pobre, o primeiro romance de Dostoiévski e sua importância. Falar de Fyodor Dostoiévski é falar de um dos maiores mestres da literatura russa. Conhecido por obras profundas que exploram o comportamento humano, como Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov, Dostoiévski também começou sua carreira literária de forma poderosa. Seu romance de estreia, Gente Pobre, Bedni Lyudi, no original, lançado em 1846, já apontava para o gênio literário que ele se tornaria. Neste vídeo, vamos explorar todos os detalhes dessa obra marcante. Desde o contexto histórico até as análises literárias mais relevantes, você encontrará aqui uma compreensão completa da importância de Gente Pobre. Antes de mergulharmos na narrativa, é importante entender o contexto no qual Dostoiévski escreveu Gente Pobre. A Rússia do século XIX estava em uma era de grandes mudanças sociais e econômicas. As desigualdades sociais eram gritantes, com a aristocracia vivendo em excessos, enquanto a maior parte da população lutava para sobreviver. Servidão. A servidão ainda era uma realidade, e a maioria da população camponesa vivia em condições precárias. Emergência de uma nova classe. A era também viu o surgimento de uma classe de funcionários públicos mal pagos e estudantes pobres, que Dostoiévski retrata tão bem. Gente Pobre é uma história sobre desespero, dignidade e o poder do amor em meio à miséria. A narrativa é construída por meio de uma série de cartas trocadas entre os protagonistas, Makar Dievushkin e Varvara Dobrosielova. Quem são Makar e Varvara? Makar Dievushkin, um modesto funcionário público de meia-idade que vive em condições extremamente precárias. Ele é um homem simples, mas seu amor por Varvara é puro e cheio de devoção. Varvara Dobrosielova, uma jovem que também vive na pobreza, enfrentando inúmeras dificuldades. As cartas dela revelam sua fragilidade, mas também uma força interna impressionante. O relacionamento epistolar dos dois revela o sofrimento da classe mais baixa, mas também a esperança que os mantém vivos. Estilo de escrita. A marca do jovem Dostoiévski. Dostoiévski já mostra seu talento para penetrar na psicologia humana em Gente Pobre. A forma como ele desenvolve seus personagens, suas lutas internas e suas complexidades é um prenúncio de sua maturidade literária. O realismo social. A escrita é direta e cheia de compaixão, com um realismo social que obriga o leitor a confrontar a dura realidade da vida dos pobres na Rússia. Dostoiévski tem um olhar agudo para os detalhes, desde as roupas gastas até as cartas que carregam o peso do mundo. Uso de cartas, um estilo inovador. O formato epistolar, uso de cartas, não é apenas uma escolha estilística. Ele cria uma intimidade maior entre o leitor e os personagens. Você se sente como se estivesse lendo a correspondência pessoal de Makar e Varvara, compartilhando suas alegrias e tristezas. Vantagens desse formato. Maior conexão emocional com os personagens. Ritmo narrativo que alterna entre esperança e desespero. Por que Gente Pobre é importante? Um romance social de grande relevância. A obra é considerada um dos primeiros romances sociais da literatura russa. Ela pavimentou o caminho para o desenvolvimento do realismo russo, um gênero que Dostoiévski ajudou a consolidar. Prenúncio das obras maiores. Muito do que se veria em Crime e Castigo ou Os Irmãos Karamazov já está presente em Gente Pobre. A análise psicológica, o foco na condição humana e a crítica social afiada. Diálogos com o futuro, uma versão embrionária de personagens mais complexos que viriam depois como Raskolnikov. Pilares filosóficos. O romance já aponta para os dilemas éticos e existenciais que seriam marca registrada de Dostoiévski. A análise crítica de Gente Pobre. O que os críticos dizem? Gente Pobre recebeu críticas mistas ao longo dos anos. Alguns aclamam o livro por sua profundidade emocional, enquanto outros o consideram uma obra imatura em comparação com os grandes romances de Dostoiévski. Pontos positivos. Retrato sincero da miséria humana. Estilo de escrita que captura a alma dos personagens. Pontos negativos.
Alguns acham a trama previsível e repetitiva. Como Gente Pobre ressoa hoje, mesmo em pleno século XXI, Gente Pobre ainda tem relevância. A luta contra a desigualdade social e a importância da dignidade humana são temas universais, reflexões para o leitor moderno. Como nossa sociedade trata os mais pobres? O que significa viver com dignidade? Essas perguntas que Dostoiévski levantou continuam a ser urgentes e importantes. Curiosidades sobre Gente Pobre. 1. Reconhecimento imediato. Quando o romance foi lançado, ele chamou a atenção de grandes críticos literários da época, incluindo Vissarion Belinsky, que o considerou uma obra de gênio. Baseado em experiências pessoais, Dostoiévski conhecia bem a vida de penúria. Sua própria situação financeira era precária, e isso se reflete nos detalhes vívidos da narrativa. Terceiro, primeiro passo para o sucesso. Embora tenha sido ofuscado por suas obras posteriores, Gente Pobre foi o ponto de partida da carreira de Dostoiévski, que mais tarde se tornaria um ícone literário. Conclusão: Gente Pobre não é apenas uma obra sobre miséria. É um testemunho da resistência humana diante da adversidade. A compaixão de Dostoiévski por seus personagens faz com que o leitor sinta suas dores e anseios como se fossem seus. Se você é fã de literatura que explora a alma humana, esta obra é uma leitura obrigatória.